Olá! Hoje é a nossa terceira e última aula sobre o tema cidadania. Vocês tiveram na primeira aula um conceito, ou seja, uma aula de abertura mostrando para vocês o que é cidadania, como que se aplica a cidadania. A segunda aula foi a história da cidadania no decorrer dos tempos, né? Então nós estudamos o desenvolvimento da cidadania, começando lá na Grécia, chegando nos tempos atuais. Hoje eu quero discutir e trabalhar com vocês sobre a cidadania no Brasil. Nós vamos fazer um panorama histórico sobre a cidadania no nosso país. Bem, para falar de cidadania do nosso país, primeiro nós temos que lembrar que os portugueses chegaram no nosso país no ano de 1500. Portanto, nós temos 520 anos de história até hoje, no ano de 2020. Pedro Álvares Cabral, chegando aqui em 1500, ele só encontrou aqui índios. Com o passar do tempo, com a exploração do pau-brasil em primeiro lugar, com a produção de cana-de-açúcar, começou a chegar nesse período da produção de cana-de-açúcar os escravos. Então hoje nós temos agora três povos misturados: portugueses, índios e escravos. Veio o período da exploração do ouro, veio o período da exploração do café e chegamos à modernidade, chegamos ao que hoje estamos. Deixamos de ser uma colônia de Portugal no ano de 1822, mais precisamente em 7 de setembro de 1822, com a independência do Brasil. Antes disso, não havia o que se falar em cidadania no nosso país. Afinal, nós éramos uma colônia de Portugal. E uma colônia é um território que não é um estado. Portanto, uma vez que o Brasil não era um estado e simplesmente uma colônia, nós funcionávamos como um grande canteiro de produção e de extração de riquezas para Portugal. Nós éramos uma colônia, portanto, nós não tínhamos leis próprias. Todas as leis, todas as regras eram seguidas de acordo com a coroa portuguesa. E hoje, na verdade, a partir de 1822, quando Dom Pedro I declarou a independência do nosso país de Portugal, nós começamos a respirar áreas de cidadania. Lembrando que antes, até a independência do Brasil, o simples fato de nós termos escravidão e desenfreada já mostravam que não existia cidadania no nosso país. Para que você tenha uma ideia, a escravidão não era só... Ter escravos não era um privilégio de gente rica, dos senhores de engenho, dos senhores fazendeiros. Não. Qualquer pessoa que tivesse dinheiro podia comprar escravo. Nós temos registros históricos de famílias normais, comuns, que tinham, sei lá, 1 ou 2 escravos, ou um pouco até mais. Ex-escravos que compravam suas cartas de alforria, ou de alguma forma ganhavam liberdade, também compravam escravos. Veja você, que coisa interessante. Um ex-escravo comprava escravos. Isso mesmo. Então, não há que se falar em cidadania quando existe escravidão. A partir de 1822, com a independência do Brasil, a Constituição de 1824 vem reconhecer alguns direitos, alguma coisa próxima à cidadania. Por exemplo, nós éramos governados por um imperador, Dom Pedro I. Mas o povo ganhou o direito de votar. Votar em quem? Votar para o poder legislativo, para as pessoas que criavam e respaldavam as leis. Não é? Analfabetos podiam votar e homens que tivessem renda até 200 réis também podiam votar. Daí você vai pensar, então é só quem tinha dinheiro que podia votar? Não. Na verdade, 200 réis era pouco dinheiro. Então qualquer pessoa que fosse relativamente pobre podia votar para o legislativo, não é? Outro fato que aconteceu também nesse período, logo depois da independência, ainda no período do Império, que também reforçou o conceito de cidadania, foi o seguinte: a Guerra do Paraguai ocorreu, e quando ela ocorreu, os escravos e ex-escravos que serviram na guerra, que lutaram no campo de batalha na Guerra do Paraguai, voltaram para o Brasil com um grande sentimento de liberdade.
Portanto, aqueles que lutaram e voltaram querendo liberdade, estavam querendo cidadania. Ou existe cidadania sem liberdade? Passando do período da independência, 1822, chegando ao período da proclamação da República, precisamente um ano antes, a princesa Isabel declara em 13 de maio de 1888 a abolição da escravatura por meio da assinatura da Lei Áurea. Opa, alguns direitos garantidos, a escravidão abolida por lei. Nós sabemos que a escravidão ela não foi abolida totalmente, porque muitos escravos escolheram permanecer com seus senhores, muitos escravos foram respirar os ares de liberdade. Não encontrando emprego, não encontrando condições de vida, voltaram para as fazendas, mas isso é assunto para livros de história e vários livros de história. Sobre escravidão, eu recomendo para você um livro de um autor chamado Gilberto Freire, para mim o maior antropólogo do Brasil, chamado Casagrande e Senzala. Só que você está no 5º e no 4º ano ainda. Você então não vai ler este livro com tanta propriedade. É um livro que vai contar a escravidão por outra ótica. E eu queria que vocês prestassem bastante atenção, porque quando a gente fala em abolição da escravatura, já é um bom começo para melhorar a nossa cidadania. Então nós estamos um ano antes da proclamação da República. Nós estamos em 1888, na abolição da escravatura, em 13 de maio, pela princesa Isabel, com a assinatura da Lei Áurea. Um ano depois, o Brasil deixa de ser um império e se torna uma república. Então a República do Brasil, governada pelo primeiro presidente chamado Marechal Deodoro da Fonseca, nessa primeira parte da República, no ano de 1889 é proclamada a República. Em 1891, a Constituição da República garante que o voto é facultativo, ele não é obrigatório. Mas isso abriu muita brecha para o coronelismo, ou seja, aquela história de que o empregado votava aonde o patrão mandava. E isso não quer dizer que eu estou fazendo uma crítica ao patronato. Eu estou fazendo uma crítica a qualquer tipo de segmento que obrigue a pessoa a votar em quem ele quer. Isso acontece muito em cidade pequena, até hoje. Mas nesse período, o voto se tornando facultativo, mesmo assim não impediu o que nós chamamos de coronelismo com o voto. Queridos, o próximo passo, depois da chamada República Velha, de 1889 até 1929, nós chegamos num período, em 1930, bem conturbado, que nós chamamos de início da Era Vargas. Ou seja, foi o começo de um período de governo de um presidente chamado Getúlio Vargas, que perdeu a eleição no começo dos anos 30, porém, através de um golpe, ele se tornou presidente do Brasil. Ele seria o presidente com mais tempo de governo. Ele governou por 15 anos, de 1930 a 1945. Bem, a cidadania ganhou um impulso muito grande no período da Era Vargas, do Getúlio Vargas. Por quê? Nesse período, o voto passou a ser secreto, ou seja, ninguém mais tinha direito de levar a pessoa até na boca da urna e fazer ela votar em quem quisesse, primeiro. Segundo, mulheres podiam participar da vida política. Mulheres podiam votar e podiam também ser votadas. Podiam participar ativamente, como hoje elas participam. Não é? Os direitos sociais e os direitos civis ainda eram muito tímidos. Mas houve um acontecimento em 1943 importantíssimo, que foi a criação da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Pela primeira vez, o povo brasileiro tinha um documento que garantia direitos trabalhistas. Não vem ao caso o tio Devin fazer nenhum tipo de questionamento sobre essa lei, não é o objetivo, mas particularmente eu acho que ela, mesmo pela
longevidade, pelo tempo que ela é muito antiga, eu acredito que essa lei deveria ser reformulada nos dias de hoje, porque ela impede hoje, na verdade, impede muito o próprio patrão de gerar empregos. Mas isso é assunto para outra hora. A consolidação das leis do trabalho, lá de 1943, do governo Getúlio Vargas, criou tantos direitos trabalhistas que o povo não importava com a supressão dos direitos civis e direitos sociais. Muitos direitos civis e sociais eram tolhidos nessa época, não existiam nessa época. Só que os direitos trabalhistas em grande amplitude aplicados faziam com que o povo simplesmente não se importasse com a supressão de outros direitos. Bem, depois de Getúlio Vargas, mais precisamente em 1955, JK, Juscelino Kubitschek, mineiro de Belo Horizonte, na verdade ele não era de Belo Horizonte, se eu não me engano ele era de Diamantina. O nosso Getúlio Vargas, depois que deixou o governo, ainda teve alguns presidentes sucedendo que não tiveram grande contribuição para a cidadania. Até que JK chega e promove no Brasil industrialização, construção de portos, construção de estradas, trouxe muitas empresas multinacionais para o Brasil, gerando muito emprego. Então, Juscelino Kubitschek foi um cara que aplicou ao Brasil algo que estava faltando para se encaixar com a cidadania, que era o emprego e o desenvolvimento. Ora, como haver cidadania num país que não tem emprego e desenvolvimento social? É muito difícil falar nisso, né, pessoal? Então, ocorre que JK foi o presidente que construiu a cidade de Brasília. Ele tirou a capital do Brasil, do Rio de Janeiro, do estado da Guanabara, que era chamado Rio de Janeiro na época, e levou para Brasília. Então, é um homem que promoveu muito desenvolvimento no Brasil e levou a capital para o Cerrado, para o centro do Brasil. Fato que o tio Dedinho também não concorda, porque ele tirou a política do meio do povo e levou para um lugar onde praticamente os políticos são inacessíveis, muito longe de todos os centros do Brasil. Portanto, apesar de estar no centro, Brasília está muito longe dos centros populacionais do nosso país. Bem, após Juscelino Kubitschek e a sucessão de presidentes depois dele, começamos com um período conturbado pouco depois, em que vertentes ideológicas, comunistas, conservadores, começaram a entrar em conflito no nosso país, resultando na intervenção militar de 1964. Esse período é chamado por alguns autores de ditadura militar, por outros de regime militar, por outros de regime de exceção. Eu prefiro chamar de regime de exceção, por quê? Porque, ao contrário de que a esmagadora maioria dos livros dizem, eu não conheço ninguém que honestamente trabalhando e levando a sua vida nesse período tenha algo a reclamar desse período e tão pouco tenha sido impedido de exercer cidadania. O que nós vimos foi uma forte repressão aos movimentos que tentavam instalar uma ditadura do proletariado ou ditadura comunista no nosso país. Está aí no texto de vocês para vocês lerem o nome desses movimentos que usavam assalto a bancos, usavam atentados à bomba. Então isso é uma desordem social que foi combatida, não poderia ser combatida por civis, evidentemente, e o nosso país houve nesse período de intervenção militar. Os direitos da população, em minha opinião, e na opinião de alguns autores também, eles foram protegidos, uma vez que o Brasil passava pela ameaça desses grupos terroristas comunistas. O nosso país, os militares protegeram a população de bem contra essa tentativa de golpe. E alguns chamam de golpe militar também, não é? A maioria dos livros. Como eu disse na outra aula, os livros no Brasil falam muito do jeito que os autores queriam que a história fosse contada. Bem, a partir de 1984, os militares começam um processo de volta para o povo, para o poder civil, para as mãos dos civis, o governo do Brasil. Em 1984 começa esse processo. O último presidente do Brasil foi o João Batista de Oliveira Figueiredo. Ele era general. Então,
A partir de 1988, o conceito de cidadania do nosso país passa a ser como é hoje. A Constituição Federal de 1988, também conhecida como Constituição Cidadã, ela contempla no seu artigo 5º os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, os seus direitos civis, os seus direitos políticos e seus direitos sociais, né? Direitos civis, direito de ir e vir, direito de se manifestar, direito de ter opinião, direitos sociais, é seu direito de se candidatar, direito de votar, direito de expressar opinião política, direito de se filiar a sindicatos, se filiar a grupos, a sua forma. E, por último, os direitos sociais, que são os direitos à vida, direito à educação, direito à saúde. Nós sabemos que essa Constituição, apesar de ser maravilhosa, nós ainda não tivemos governo no Brasil desde 1988 que conseguisse garantir todos os direitos que essa Constituição nos garante. Mas o fato é que ela é um avanço muito grande para a cidadania no nosso país. Para você ter uma ideia, alguns pactos sobre direitos humanos, por exemplo, são contemplados na Constituição de 88. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, por exemplo, ela faz parte como cláusula anexada à nossa Constituição. Ela é reconhecida dentro da nossa Constituição. Portanto, a nossa Constituição também abarca tratados internacionais. Eles são válidos na nossa Constituição também. Como já dito, a nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é um documento que está inserido dentro da Constituição Brasileira de 1988 e ela vale no Brasil, amparado por estar inserido na Constituição. Da mesma forma, o Pacto de São José da Costa Rica e tantos outros tratados internacionais que dizem respeito a direitos civis, políticos e sociais. Bem, pessoal, assim nós encerramos a nossa série de estudos sobre cidadania. Vocês aprenderam a história da cidadania, o conceito básico de cidadania e a história da cidadania no Brasil, nessa série de 3 aulas. Um abraço a todos, eu espero que vocês façam bom proveito do texto e dos textos que vocês estão recebendo e na matéria de história, e que vocês também possam aprender que estudar história é importante para que você se torne um cidadão consciente daquilo que você é dentro da sociedade. Um grande abraço, fiquem com Deus.